Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Capital da História. Nesse canal estaremos tratando de temas relevantes ao estudo da história. Não esqueça de favoritar o nosso podcast na plataforma em que você nos escuta agora. E se estás nos acompanhando pelo canal do YouTube, já se inscreva no canal, acione o sininho e deixe o teu like, pois assim estarás ajudando o nosso canal a se desenvolver. Eu sou Isaías Luiz, sou estudante de licenciatura em História e quero hoje abordar com vocês um assunto bem interessante, que é a periodização da história, tá? Porém, para compreendermos melhor sobre periodização, nós vamos primeiro precisar entender o que é história. Ter o conceito correto sobre história nos fará sermos mais produtivos nos estudos e nas pesquisas historiográficas e históricas, por assim dizer. A maneira como nós conceituamos história, ela pode ser um fator limitante na nossa forma de pensar. Quando se conceitua história como se fazia antigamente, né? Como a ciência que estuda os acontecimentos do passado para se compreender os fatos presentes, por exemplo, nós estamos limitando o nosso pensamento apenas nos focando em grandes eventos históricos que têm a sua importância desses fatos, né, que vão culminar justamente no que existe hoje no nosso presente. Porém, estamos esquecendo aí de aspectos menores que também têm sua importância na história. Veja como é diferente se nós conceituarmos, por exemplo, a história como a ciência que estuda a trajetória da humanidade através do tempo, ou ainda como o estudo de como os seres humanos pensaram e agiram e sentiram nas sociedades em que viveram. Assim, o foco não estaria apenas em grandes eventos históricos, mas também poderemos focar em coisas menores. Menores no sentido de estudo, porém com sua importância sendo destacada aí nesses eventos. E esse conceito mais abrangente da história nos dará uma liberdade maior para que possamos explorar outros pontos de vista a respeito dos eventos históricos que provavelmente ficariam silenciados ou esquecidos no passado. Por exemplo, podemos falar a respeito da Segunda Guerra Mundial, que é um tema comum, é um tema que tem que ser estudado em sala de aula, é um tema que as pessoas têm que conhecer. De fato, nós podemos. Mas quando temos um conceito mais abrangente, onde coloca a história como sendo o estudo de uma prática de vida, nós podemos observar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a partir da experiência que um soldado determinado teve no fronte de batalha, ou de uma enfermeira que trabalhou na assistência médica, por exemplo, dos feridos. Podemos explorar ainda os aspectos da Segunda Guerra Mundial pelo ponto de vista daqueles que foram vencidos, não apenas pelo ponto de vista daqueles que venceram. Podemos explorar o ponto de vista daqueles que não estavam envolvidos diretamente nos conflitos, mas que de alguma forma foram prejudicados por este conflito ou acabaram se envolvendo nesse conflito de maneira involuntária, né? Então, todos esses aspectos começam a ser tratados quando a gente tem um conceito de história mais abrangente. Então, quando pensamos em história dessa maneira, ela nos faz olhar para trás e começarmos a investigar os vestígios que sobreviveram ao tempo e que chegaram até nós como alguns indícios desse passado. Então, o historiador ele começa aí a trabalhar como um detetive que tenta investigar o passado, tá? E
Como é que um investigador ele trabalha? O investigador, por exemplo, quando ele vai estudar um crime, né, investigar um crime na realidade, ele vai coletar evidências, ele vai coletar testemunhos, ele vai produzir as provas que deem base àquela teoria que ele vai formular ali durante a sua investigação. O historiador vai fazer esse mesmo papel, ele vai trabalhar como um investigador. Ele vai buscar em vestígios alguns aspectos, por exemplo, culturais. São vestígios preciosíssimos para um historiador, né? Vai buscar em pinturas, vai buscar em ruínas, vai buscar em documentos, vai buscar essas informações em aspectos culturais, como em danças, em alimentos, que são aspectos, alguns alimentos são aspectos culturais de uma determinada região ou de um determinado povo. E a partir desses aspectos materiais e imateriais, o historiador começa a formar o seu acervo de vestígios, né? E vai aí se alimentando disso e vai podendo produzir as provas do crime, podemos dizer assim, né? Podendo produzir aí o seu texto histórico ou a sua narrativa histórica sobre determinado evento. Então, quando tratamos sobre o estudo da história, é importante nós conhecermos estes aspectos culturais do passado e perceber como eles contribuem e estão presentes nos nossos dias hoje, tá? Outra coisa que é importante nós conhecermos é o conceito de tempo cronológico e tempo histórico. Tá? O tempo cronológico, de maneira bem simplista, é o tempo que é pautado pelo relógio. O tempo aí dividido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios e por aí vai. Esse tempo ele é comum a todos os seres humanos. Segundo a historiadora Juliana Bezerra, ela afirma que o tempo cronológico é o tempo onde se desenrolam as atividades humanas. Ou seja, o nascimento, o crescimento, o falecimento, isso tudo é comum a todos os seres humanos, indistintamente de sua cultura, de sua nacionalidade, o tempo será o mesmo aí para todos. Ou seja, o dia tem 24 horas para todo mundo. Tá? Independente se o camarada está em Tóquio, no Japão, ou se ele está no meio da floresta amazônica, ou se ele está no Ártico, não importa, o dia vai continuar tendo 24 horas, né? Já o tempo histórico, também segundo Bezerra, ele faz referência aos acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou às vezes a humanidade. E aqui a gente pode, por exemplo, tomar esse momento que estamos passando como referência, apenas como base de entendimento, tá? Por exemplo, uma pandemia mundial, como estamos passando agora, né? E já tivemos outras no passado, por isso aí se torna um fato histórico. Durante essa pandemia, toda a humanidade está sendo afetada, tá? Então isso vai marcar a humanidade mundial como um todo. Mas aí vem também um outro exemplo que é bem atual, estamos bem próximo aí desse período, que são períodos eleitorais municipais, tá? Então, uma eleição municipal ela já vai afetar apenas um município. Ela não é a questão de que se
Se eu for lá na urna e escolher mal um vereador ou um prefeito, eu vou acabar prejudicando o país inteiro, tá? Por conta disso. Não, aí é uma questão que vai afetar municipalmente. Então, o contexto aí já é menor. Trata-se de um povo específico ali. E tem a questão de afetar a nação como um todo, tá? Se pegarmos o mesmo contexto, sei lá, eleitoral, como por exemplo as eleições para presidentes, deputados da Câmara Federal ou ao Senado, aí essa escolha irá afetar a nação como um todo. Lógico que da maneira que as coisas estão hoje tão globalizadas, cada vez mais acaba afetando outras nações também esse tipo de escolha, mas em primeiro lugar vai afetar aí apenas aquela nação de referência, tá? Então fica essa distinção. O tempo cronológico seria o tempo do relógio e é comum a todos. Já o tempo histórico, ele é um recorte temporal onde o historiador vai avaliar ali os fatos históricos que estão se desenrolando em um povo, em uma nação ou na humanidade como um todo, tá? Vamos ver um exemplo do ano de 1808. O ano de 1808 ele teve 12 meses, como todos os anos têm. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e por aí vai. Só que um evento em especial, né, nos chama a atenção, ou faz referência a nós como nação, por exemplo, que é a vinda da família real de Portugal junto com a corte, fugindo de Napoleão, né, para o Brasil. Então, o nosso tempo cronológico não vai mudar aí em 1808. Naquele ano, os dias tinham 24 horas, os meses continuavam da mesma forma. Já na questão do tempo histórico, a situação muda, porque aí nós vamos ter eventos históricos que aconteceram na Europa, tá? Que estavam afetando a Europa como um todo, de maneira geral, e em específico Portugal, né, sendo afetada aí por uma invasão francesa da parte de Napoleão, e aí isso vai fazer com que a família real venha para o Brasil, e quando chega ao Brasil nós temos aí um tempo histórico diferenciado, né? Quando a gente parte para fazer os estudos do que aconteceu no Brasil a partir de 1808 até, por exemplo, 1822, quando foi o retorno da corte portuguesa, né, para Lisboa, nós vamos perceber aí que há um recorte temporal e tudo que aconteceu de histórico na nossa nação pode ser estudado nesse período, né, e podemos focar nossos estudos e nossas pesquisas nesse período, tá? Desconsiderando, por exemplo, o que acontecia lá na China, no Japão ou na Malásia, né? Um historiador da Malásia, por exemplo, ele pode aí pegar e focar a sua pesquisa em algo que estava acontecendo em 1808 lá na Malásia, no seu território ali, e não dá tanta atenção assim ao que aconteceu no nosso recorte de estudo, que seria a vinda da família real para o Brasil. Então, o tempo histórico, ele faz essa referência. O tempo cronológico não mudou, ele continua comum a todos, mas o tempo histórico ele vai fazer referência aos acontecimentos que vão marcar aí um povo, uma nação ou às vezes a humanidade como um todo. Então chegamos nas formas de periodização
do tempo. Cada cultura tem a sua maneira própria de pensar e periodizar o tempo. Assim, também é importante que nós tenhamos uma noção do que é cultura, né? Para a antropologia, e agora nós damos uma de escola dos análises e vamos aí fazer um diálogo entre a história e a antropologia. Para a antropologia, entende-se por cultura todo um complexo que compreende conhecimentos, as crenças, as leis, a arte, a moral e todos os hábitos de um grupo social. Na essência, cultura é tudo que o homem consegue produzir, tudo que o homem consegue fazer, isso é cultura. Então, já que cada cultura tem a sua maneira de pensar e periodizar o tempo, então esse tempo pode ser compreendido das mais diversas formas. E aí, por exemplo, nós temos os judeus que vão periodizar o seu tempo da criação do universo até os dias de hoje. E para eles tomam como base aí que o universo tem cerca de 6.000 anos, né? Os muçulmanos, por sua vez, eles periodizam o seu tempo a partir da fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Yatreb, né? O que ocorreu lá em 622 depois de Cristo já, né? E os cristãos vão marcar seu tempo a partir do nascimento de Jesus, né? No chamado Anno Domini ou AD, né? E tudo que ocorreu antes desse período do nascimento de Jesus, né, é datado de maneira decrescente e adiciona-se a sigla AC, que significa antes de Cristo. E do Anno Domini para cá, a contagem é crescente e usa-se a sigla DC, depois de Cristo. Embora seja a forma mais utilizada, né, para marcar o tempo, alguns historiadores preferem usar a sigla AEC e DEC, sendo que esse EC significa Era Comum, né? Eles acabam se defendendo por trás de um suposto respeito à diversidade cultural, e outros preferem usar o termo Era Comum, considerando um erro nos cálculos de um monge chamado Dionísio lá no século VI, que, de acordo com esse erro, Jesus teria nascido no ano 6 a.C., ou seja, ele teria nascido 6 anos antes do Anno Domini, né? Então, tem aí essas formas de periodização do tempo. Cada cultura vai entender o tempo de uma maneira e vai aí fazer essa divisão da contagem do tempo, a periodização desse tempo, de acordo com seu próprio entendimento. Então chegamos à divisão da história, né? Os historiadores procuraram organizar o conhecimento histórico de forma mais didática, a fim de fornecer uma forma adequada ao entendimento do passado da humanidade, né? Então, convencionou-se aí uma divisão no tempo entre dois grandes períodos, chamados de pré-história e história. E o marco de divisão entre esses períodos seria o surgimento da escrita, tá? Tanto a pré-história quanto a história também vão ter aí subdivisões de tempo, sendo que a pré-história está dividida em paleolítico, em neolítico e na idade dos metais, sendo que esse período, entre o período paleolítico e o neolítico, alguns ainda falam sobre um período chamado mesolítico, né? A palavra meso significa meio aí, tá? Então seria um período intermediário entre o paleolítico e o neolítico, tá? O paleolítico, como o próprio nome está dizendo, seria a pedra lascada ou pedra antiga, né? Paleo seria antigo e o lítico significa pedra. Então, a idade da pedra lascada, né?
ficaria ali em torno entre 4 milhões antes de Cristo até mais ou menos 10 mil antes de Cristo, tá? Nesse período, os humanos utilizavam lascas de pedra como armas e ferramentas, tá? Achava a pedra lá, a lasca de pedra, usava do jeito que encontrasse, tá? O período neolítico já seria a pedra nova, né, no caso, ou a pedra polida, ficaria ali entre 10 mil antes de Cristo até mais ou menos 5 mil antes de Cristo, tá? E aí o homem já conseguia modelar a pedra de acordo com sua vontade, como ele bem entendesse, porque ele trabalhava essa pedra e formava as armas e ferramentas do jeito que eles queriam, né? E de mais ou menos 5 mil antes de Cristo até 4 mil antes de Cristo, nós temos aí a chamada Idade dos Metais, né? E é justamente nesse período onde começa a se organizar as civilizações e surge então a escrita. E quando surge a escrita, começa-se a história, tá? Alguns até confundem esse surgimento da escrita e pensam que, por exemplo, as pinturas rupestres eram um tipo de escrita, mas na realidade não é, né? Porque os desenhos das pinturas rupestres, eles não são signos que podem ser decodificados e passar uma mensagem, tá? Apesar da gente entender que ali os homens estavam representando o seu dia a dia, o seu cotidiano, os animais, a forma que eles viviam, né? Não temos como identificar que mensagem eles estavam passando de maneira diferente. Por exemplo, quando você pega um jornal, uma revista, e você pode ler tudo aquilo que os autores estão escrevendo, né? Então, as pinturas rupestres não eram escritas, porque elas não seguiam aí uma forma de signos específicos que podem ser decodificados, diferentemente da palavra, que tem aí signos que podem ser decodificados. Por exemplo, cada letra hoje no alfabeto pode ser decodificada e entendida. Quando posta aí numa palavra, ela vai trazer a sua mensagem. Então, com o surgimento da escrita, começa-se aí o chamado período da história, né? E a história também ela é subdividida em 4 períodos, né? Que são chamadas Idade Antiga, a Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, sendo que essa forma de divisão também é conhecida como quadripartite, ou seja, são 4 partes. Só que essa forma de divisão ela é eurocêntrica e basicamente ela é política, já que se valeram aí de grandes marcos políticos para indicarem as mudanças de períodos. Assim, nem todos os historiadores aceitam de bom grado essa divisão, porém ela é a mais aceita aí no meio histórico, tá? Então, é isso. Nós chegamos aí ao fim do nosso episódio de hoje, né? Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Espero ter a oportunidade de futuramente podermos falar mais sobre cada período desses e trazer uma melhor explicação sobre cada um deles, né? Cada um desses pontos. Lembrando mais uma vez, favorite nosso podcast na plataforma que você está ouvindo. E se está acompanhando pelo YouTube, o ritual sagrado já é conhecido, né? Inscrever-se no canal, se ainda não foi inscrito, lógico. Deixe seu like ou dislike se não gostou, né? Ninguém é obrigado a gostar de tudo. E compartilha com aqueles que você acha que vai aproveitar esse conteúdo aí, né? Até a próxima e nos vemos aqui na capital da história.